ao nosso coração, leva cativo todo o entendimento nessa noite, ó Pai, a obediência de Cristo, pois nós necessitamos ouvir a sua voz. Obrigado por tudo, fica conosco, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Pode tomar o seu assento. O tema é perdão. Como nós estamos aqui, eu acredito, há mais de quase 2 meses ou mais um pouquinho, falando sobre perdão. E falamos aqui alguns tópicos, alguns temas relacionados a essa palavra de 6 letras, mas que tem uma amplitude sem igual. Quando você lá abre o leque dessa palavra chamada perdão, que é pequena, né? Ela é bem menor do que inconstitucionalissimamente. Eu acho que se você for falar inconstitucionalissimamente agora, pode até dar um nó na língua. Mas deixa eu te dar uma estratégia. Quando a palavra é muito grande, isso eu aprendi com uma professora de português que eu tive. Quando a palavra é muito grande e difícil de falar, divide ela em 2, que você fala facinho. Inconstitucionalissimamente. Mas nós não vamos falar de inconstitucionalissimamente, nem de paralelepípedo. Nós vamos falar de perdão. É uma palavra pequena. Mas quando você abre o leque dela, ela tem uma amplitude ao ponto de nós a perdermos de vista. Ela se abre de uma tal forma que é como se nós estivéssemos olhando para o horizonte sem nada na frente. Perde-se de vista. Quem aqui já se assentou de frente para o mar, né, no finalzinho de uma tarde, e a única coisa que você vê é o horizonte e água, e água, e água, e água, e água. Ah não, pastor, mas tem lugar que nós sentamos e que tem uma ilha no meio do caminho, né? Mas ela está ali como um obstáculo. Se você transpor a ilha, você vai ver que só tem água. Se você quiser sentar em algum lugar, né, vai nas orlas ali das praias de Maricá, né, subindo ali para cima de Cordeirinho, para aquele lado ali, porque toda essa orla ali, né, se você for olhar por cima no mapa, ela vai morrer lá no continente africano. Não tem nada na frente. Depois você olha. Não tem nada barrando. Claro que deve ter algumas ilhazinhas imperceptíveis, mas atravessa o oceano. Quando se fala de perdão é mais ou menos desse jeito. Ele é tão amplo, ele se abre de uma tal forma que ele transpõe a capacidade humana, muitas vezes, de entendê-lo. É como a palavra fé. A fé, ela não se explica, a fé se vive. Fé é algo inexplicável. O autor aos Hebreus, ele tentou fazer uma observação sobre fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Explica? Não tem explicação. E o perdão, ele trabalha mais ou menos nessa esfera, né? Nesse âmbito aí. Quando se fala de perdão, ele transpõe a capacidade humana de entender e de perceber muitas vezes. Ah não, pastor, eu entendo perdão. Amém. Só por que eu digo que ele transpõe? Ele vai além. Porque ele manda eu e você, eu digo ele, o perdão, né? Claro que acima está Deus, mas vamos falar da palavra perdão. Ele manda eu e você fazer coisas que nós jamais imaginaríamos fazer. Ele manda, ele não pede, nós fazermos coisas que nós não queremos fazer. Ele te condiciona a entender algumas coisas que na carne nós não entenderíamos. Ele nos leva, o perdão, a ter atitudes que antes de ser cristãos nós não teríamos. E nós não faríamos de hipótese alguma. E pasmem, e hoje tem cristãos que ainda não fazem, mas é um tratamento de Deus. Quem trata é Deus, não sou eu. Quem trata
é o Espírito Santo. O perdão, ele confronta o teu caráter. Sabia disso? O perdão, ele confronta a sua personalidade. O perdão, ele confronta as suas vontades. Ele confronta os seus desejos. Ele confronta o seu dia a dia. Por isso que eu digo que ele é tão pequeno, a palavra é tão pequena, e da mesma forma, muito poderoso. Ele tem um poder tão grande, que eu torno a dizer, que ele faz com que nós tomemos atitudes e façamos coisas que nós outrora não faríamos, ou que mesmo não querendo fazer, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a fazer. Como, pastor? Perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoar aqueles que nos roubam. Perdoar aquele que nos magoa. E o mais interessante é que a Bíblia, ela diz, se alguém fizer alguma coisa contra você, é você que tem que ir até ela e pedir perdão. Olha o confronto. Olha o confronto. Olha como que confronta a nossa personalidade. Por que eu digo que confronta a personalidade? Porque existem muitas pessoas que têm a personalidade forte. Pessoas sanguíneas. E ser sanguíneo e ter personalidade forte não é pecado, tá, gente? Não se leva para esse engodo de Satanás, não. Porque nós não podemos deixar a ira se pôr, ou o sol se pôr sobre a ira. Jesus não se, vamos dizer assim, se irou. Quando ele chegou, que viu fazendo a casa dele de mercado, de casa de campo, o que ele fez? Jogou as mesas dos camelôs tudo pro alto, desceu o chicote em todo mundo e chamou eles de quê? De lobos. Está dizendo que a casa do meu Deus é covil de lobos. Então ele confronta a nossa personalidade. Pessoas que têm personalidade forte, elas são confrontadas, porque o Espírito Santo ele fica ali cutucando. Olha, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Não, mas você tem que perdoar. Mas foi. Você tem que perdoar. Foi ele que fez primeiro. Você tem que perdoar. Foi ele que me bateu. Você tem que perdoar. Aí começa. Aí ele vai encurralando, no bom sentido, o sanguíneo, né? A personalidade, não vou nem falar sanguínea. Ele vai encurralando a personalidade contra a parede, que não tem nem para onde correr. Já viu uma pessoa que é mais forte e maior do que a outra, que às vezes brincando, ele te cerca assim que não deixa você ir para lugar nenhum? Você pode se espernear, se sacudir, que para ele não está dizendo nada. É mais ou menos desse jeito. Essa palavra ela vai nos encurralando, e o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo e falando e ministrando e dizendo: olha, perdoa, se livra disso. E quando eu digo que confronta a nossa personalidade, confronta também a personalidade daqueles que são calmos, daqueles que são serenos, né? Tem até um hino que diz: calmo, sereno. Hoje eu estou cantor, né? Calmo, sereno e tranquilo. Eu não lembro o nome do cantor, acho que é Grupo Logos que cantava esse hino. Se não me falha a memória, era o Logos, né? Calmo, sereno. Até os calmos, serenos e tranquilos, eles são confrontados. Porque quem é calmo, sereno e tranquilo nunca acha que precisa, nunca acha que deve. Não, mas eu sou tão tranquilo, eu sou tão calmo, né? Eu sou tão sereno, sou tão pacifista. Só que a Bíblia diz o seguinte: todos pecaram, calmo ou sanguíneo, sereno ou brigão, tranquilo ou espivitado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, independente do meu e do seu temperamento, da nossa personalidade, ele te pega.
Claro que ele nos pega quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus ministrar e trabalhar sobre as nossas vidas. Porque Deus também nos dá o livre-arbítrio para nós decidirmos aquilo que nós vamos fazer. Mas como nós somos pessoas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, nós deixamos Deus ministrar o perdão sobre as nossas vidas. Ontem, eu estava vendo um pequeno vídeo sobre uma pintura de Michelangelo, um historiador explicando, acho que é Michelangelo, acho que vocês devem lembrar, é uma pintura muito conhecida, de um homem esticando a ponta do dedo e um outro homem na parte de cima, quase encostando, mas não encosta. Já viram essa pintura? Se você achar aí, Osildo, coloca ela aqui para os irmãos verem, mas só tapa as partes íntimas. Quando essa pintura foi feita, quando Michelangelo, acho que é Michelangelo, ele pintou esse quadro, essa obra de arte, a leitura que era feita dela era o seguinte: ela não era separada, os dedos, Michelangelo pintou junto, os dedos se tocavam um no outro. Só que os críticos da época, e se não me falha a memória, o rei que mandou ele fazer essa pintura, ou que viu a pintura, ou o Papa, acho que foi um Papa, falou assim: você tem que mudar, não pode ser encostado. Porque a leitura que nós estamos fazendo do dedo encostado é que o que vem de cima é Deus. O que está da parte de baixo representa a humanidade. Então os dois dedos encostados dá a entender que Deus não te dá liberdade para você tomar as suas atitudes. Já foi selado para você fazer aquilo que Deus decretou e não tem para onde correr. Então você separa, deixa um querendo tocar no outro. Porque a leitura que vai ser feita de um querendo encostar no outro é de que existe um livre-arbítrio nesse meio. A decisão do homem tem que andar compatível com a vontade de Deus, mas é o homem que escolhe. Eu já vi essa imagem umas 500 vezes, mas quando esse camarada ele deu a explicação ontem, um historiador, eu falei: gente, uma coisa tão simples, mas tão difícil de entender, porque a gente não vai em galeria ver obra de arte, não vai em museu. Eu só fui em museu uma vez, mas para fazer um trabalho de seminário, né? Uma ou duas vezes para fazer um trabalho da faculdade do seminário que eu estava fazendo. Tive que passar o dia todo lá. E estavam os manuscritos que foram achados nas cavernas de Qumran, em Israel. Só. Quando se fala de livre-arbítrio, é isso. Deus, ele dá liberdade de escolha. A minha visão. E nos encurralando, e nos colocando num canto, e nos deixando sem argumentos, porque nós somos questionadores. Nós achamos argumentos para tudo ou não? Sim. Quem já participou de debate aqui? Quem está participando de um debate nunca quer perder o debate. Ainda que ele já esteja sendo convencido, ele arruma um jeitinho e sai pela tangente e diz: mas existe essa hipótese. Mas é mais ou menos desse jeito. Só que com o Espírito Santo nós vamos usando os mais. E ele vai deixando. Nós vamos usando os mais e ele vai nos explicando. Não é assim. Nós vamos usando, mas porém, mas, então, Senhor. E ele vai: olha, a Bíblia diz isso. A minha palavra diz isso. A minha palavra fala isso. A minha palavra diz recua. A minha palavra diz seja longânimo. A minha palavra diz seja paciência, tenha paciência. A minha palavra diz viva em paz. A minha palavra diz, olha, tem que ter mansidão. Olha, tem que ter domínio próprio, tem que ter longanimidade. Olha, a minha palavra diz que você tem que perdoar aqueles que te ofendem. A minha palavra diz que se você não perdoar, você vai viver num cativeiro. A minha palavra diz que tem que haver uma reconciliação. A minha palavra diz que o perdão é a chave para a sua
paz e para a sua vitória. A minha palavra diz: se você não perdoar, Deus não te perdoa. Então ele vai nos encurralando. Ele vai mostrando para nós, por mais que nós tenhamos sido ofendidos e magoados e entristecidos, ele vai nos mostrando a importância que é nós largarmos, me desculpe a expressão, essa carniça. Porque é uma carniça. É uma carniça e fede mais do que um cachorro morto há 4 dias. Um animal morto há 4, 5 dias ali em estado, né, de putrefação. Eu falei em 2 vezes que a palavra é difícil. É mais difícil. É mais fedorento. E ele vai nos estimulando e nos mostrando que não tem para onde eu e você correr. Aí você pergunta assim: pastor, o senhor fala porque o senhor é pastor. Você que pensa, eu sou ser humano. Antes de ser pastor, eu sou ser humano. E você pode ter certeza, a mesma dificuldade que você tem, eu também tenho. Ou eu vou ser hipócrita o bastante de falar para vocês aqui que tudo eu consigo perdoar com grande facilidade. Tem coisa que o Espírito Santo catuca e eu brigo e Deus não é desse jeito e a gente está ali na briga, mas Senhor, a Bíblia diz isso. Ele fala: você quer discutir Bíblia comigo, rapaz? É eu que estou te ensinando. Perdão, Senhor. Então, queridos, o último ponto que eu quero trabalhar tentar terminar hoje, é que a reconciliação ou a conciliação é sempre a melhor resposta. Se reconciliar é sempre a melhor resposta. Olha lá, aquela ali, ó. Tá vendo? Deus e os anjos e o homem. Quando ele fez essa pintura, esses 2 dedos se tocavam. Aí mandaram ele: separa, porque não é desse jeito que funciona. Aí ele foi, a refez e separou os dedos. Representa a humanidade e representa a Deus. É uma obra de uma arte representativa, tá, gente? Não quer dizer que aquilo ali é Deus, não. Ele só está representando. Obrigado, Osildo. Pode tirar. E para o perdão tem que haver reconciliação. Sendo que, aí eu vou falar mais uma vez. Eu ainda tenho 25 minutos. Eu vou falar mais uma vez. O fato de eu me reconciliar e pedir perdão e perdoar a pessoa, não quer dizer que eu tenha que trazer a pessoa para a minha vida pessoal de novo. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu perdoo, eu me reconcilio com a pessoa, mas eu posso muito bem mantê-la distante. Não é por causa de raiva, nem de rancor, nem porque eu não perdoei, simplesmente porque ela não me transmite mais confiança. E confiança, quando se perde, é difícil de reconquistar. Então, você também não precisa expurgar a pessoa ao ponto de... Mas você pode limitá-la. Aquela famosa linha imaginária, lembra? Né? E eu já dei essa ilustração aqui umas 30 vezes aqui na igreja. Existem pessoas que você cumprimenta do portão de casa. Não é nem do portão, da rua. Em nome de Cristo, fica por aí. Existem outras que você cumprimenta do portão de casa. São linhas imaginárias. Estou dando aqui os cômodos da casa para nós entendermos. Existem pessoas que você pode deixar entrar na varanda da sua casa. Não pode deixar passar da varanda, porque é um perigo. Existem outras que você pode deixar entrar na sala da sua casa, um lugar um pouco mais íntimo. Outras podem ir à cozinha, na sala. Outras vão na cozinha, na sala, no banheiro. Mais liberdade. Pessoas raríssimas podem entrar na intimidade da sua casa, que é o seu quarto. Nós temos que traçar essas linhas imaginárias. Então, o fato de eu me reconciliar com alguém, perdoar e ser perdoado, não quer dizer que eu tenha que ter novamente a mesma vida que eu tinha com ela outrora. Porém, também não impede de eu ter. Se eu achar ou você achar que tem que voltar a ser tudo como era antes, amém. Glória a Deus por isso.
Só que se eu procurar manter uma distância, eu não estou pecando, eu não estou errando, eu estou me resguardando, eu estou me guardando e guardando a minha família de uma nova frustração, de um novo momento difícil, de uma nova dificuldade, de ter que passar por aquele transtorno todo de novo. Nós somos pessoas inteligentes, ou não? Somos. Mas se você achar que deve deixar se aproximar, legal. Mas também você não vai passar pela rua e vai virar a cara, não. Bom dia, fulano, boa tarde, parou, você está na rodinha, conversa, sentou para comer alguma coisa, come junto, mas você sabe as limitações que você tem que dar. O perdão, ele trabalha desse jeito. Porque quem não libera perdão, queridos, não vai para o céu não, hein? É difícil, pastor, mas a reconciliação ela é muito importante. Ela é uma resposta no mundo espiritual. E você desarma todo principado e potestade contra a sua vida. Nós não podemos deixar ou permitir que qualquer área de falta de perdão deixar em área nenhuma das nossas vidas a falta de perdão. Temos que manter a nossa consciência limpa e nos manter em comunhão com os nossos irmãos e os que circundam a nossa vida. Nós não podemos insistir, queridos, na falta do perdão. Tem pessoas que insistem em não perdoar. É um perigo, porque isso pode cauterizar o coração. Isso pode cauterizar a mente. E quando cauteriza o coração e a mente, só o Espírito Santo de Deus. Não tem psicólogo, psicanalista, não tem terapeuta, psiquiatra, só Deus. Quando cauteriza a mente, só o Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que insistem em não perdoar. Eu conheço pessoas que dizem, e eu já ouvi e ouço falar até hoje, não são aqui da igreja, pessoas do convívio profissional e até familiar, que falam a célebre frase, comigo só erra uma vez. Gente, isso é um perigo. Isso não é uma brecha não, tá? Isso daí é um abismo para a entrada de Satanás, que aí ele vai trabalhar em cima. Ele vai soprar na mente todo mundo. Isso aí, errou com você só uma vez, não dá mais mole não. Errou com você, expurga da tua vida. Não perdoa não, larga de ser bobo. Eu conheço pessoas que falam assim, comigo só erra uma vez. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, não precisa me responder. Tá? Quantas vezes, eu não vou falar para vocês não, comigo, quantas vezes eu, Leonardo, já errei contra Jesus? Pode esticar uma folha daqui lá na porta que é pouco. E escrever com letras minúsculas, que eu vou te dizer, é pouco. Dessas tantas milhares de vezes que eu já pequei contra o meu Deus, quantas delas ele deixou de me perdoar? Nenhuma. Ele me perdoou em todas. Porque a Bíblia diz que ele nos perdoa sempre. Então eu não posso, em hipótese alguma, dizer que comigo só erra uma vez. Pelo amor de Deus. Errou comigo uma vez, acabou. Não olho nem mais para cá. Gente, não é assim que funciona. É assim, é desse jeito que nós queremos. Vamos falar igual o Edir Macedo agora? Sim ou não? Não é desse jeito que a gente quer? Pode ser bem sincero. Eu queria que fosse assim. A carne quer desse jeito. O homem interior que habita em nós quer desse jeito. O homem carnal, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, se não me falha a memória, capítulo de número 6, ele fala sobre o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Ele dá, vamos dizer, o cronograma, a vida, né, de como vive o homem natural, de como vive o homem carnal e de como vive o homem espiritual. Mas o mais interessante disso tudo, que Paulo está falando dos irmãos da igreja de Corinto. Está falando de crente, meu irmão. Como que vive o homem natural? Vamos ter uma música aí fora, que deixa a vida me levar, vida leva eu.
que não liga para nada, leva a vida dele numa vai, não tem compromisso com Deus, mas também não tem parcialidade com as coisas do mal. É um cidadão, um homem natural, né? É um cidadão do bem, que vive a sua vida, toma conta da sua família, tem o seu emprego honesto, paga suas dívidas, não suborna, nem tem, nem rouba ninguém. É o homem natural. Paulo fala dele. Depois ele fala do homem carnal, que vive nas práticas do pecado. Igreja de Corinto, que vive nas práticas do pecado. Não precisa eu catalogar aqui para os irmãos o que é viver uma vida de prática de pecado, né? É só olhar para o mundo que a gente já entende. Depois Paulo fala do homem espiritual, que é aquele que busca incessantemente não ser carnal nem natural. É a briga entre a carne e o espírito. É aquela luta ali, ó, faz, mas eu não posso. Faz, eu quero, mas eu não posso. Porque se deixar por nós, se deixar por mim, por você, pelo ser humano, o que acontece é totalmente ao inverso daquilo que a gente vive embalizado na Bíblia. O que vai acontecer é que nós vamos andar segundo a nossa mente, a mente carnal. O homem interior, ele grita. O homem interior, ele quer agarrar no pescoço e sacudir até botar a língua para fora. O homem interior, ele quer jogar no fundo do poço. O homem interior, ele quer dar chute na canela, quer puxar cabelo. Não é ou não é? O homem que habita em nós, o velho Adão, o homem do pecado, ele quer isso. Paulo fala sobre isso. Sobre o homem do pecado. Por isso que Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí lá depois ele diz, mas graças a Deus, né? Mas graças a Deus que nos dá a liberdade, a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz, graças a Deus que tem Jesus. Aí depois Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero fazer? Eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero ler a palavra, eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero ser longânimo, eu quero ter mansidão, eu quero ter domínio próprio, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero amar os meus irmãos, eu quero amar a minha igreja, eu quero ser dizimista fiel, eu quero ser ofertante fiel, eu quero contribuir na obra missionária, eu quero ganhar alma para Jesus, eu quero pregar, eu quero fazer tudo em prol da obra de Deus, mas eu muitas vezes não consigo fazer. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Porém, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Estou parafraseando o texto, tá, gente? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. É mentir, é fazer fofoca, é não perdoar, é odiar o meu irmão, é roubar, é matar, é me prostituir, é fumar, é cheirar, é beber, é se drogar, e por aí vai. A briga da carne e do espírito. O perdão está aí, aqui, está envolvido nisso. Nós não queremos muitas vezes perdoar. Só que a reconciliação sempre é a melhor resposta. Abra aí sua Bíblia aí em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Do versículo 14 em diante. Do 14 ao 18. Romanos 12, do versículo 14 ao versículo 18. Todos acharam? Amém? Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal, mas procurai coisas honestas perante todos os homens.
se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ele fala no versículo de número 14: abençoai aos que vos perseguem. Ó, em primeiro lugar, abençoe aquele que te persegue. Abençoe e não amaldiçoeis. É fácil? Não é eu que estou falando não. Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoai aqueles que vos perseguem. E não pode amaldiçoar. Eu todo dia, né? Gente, pode deixar que eu não vou me candidatar a cargo político não, tá? Podem ficar tranquilos. Mas todo dia eu estou vendo ao vivo a CPI da Covid. Ontem e hoje eu quase infartei em frente do computador de novo. Porque eu sou ser humano. A vontade que eu tenho, que dá na hora, é de entrar por dentro do computador, agarrar no pescoço daqueles homens e torcer, Pastor, sou violento? Não sou violento não, sou ser humano. Eu estou falando para vocês o meu sentimento ali na hora. Torno a dizer, eu não sou hipócrita. Eu não vou pregar que eu sou super-homem porque eu não sou. A vontade que eu tenho, hoje de tarde, o irmão Ozil trabalha comigo, ele até viu quando ele entrou lá no escritório, ele viu eu olhando lá e eu vim conversar, eu dei carona, eu vim conversando com ele no carro sobre isso. A vontade que tem é que pegar o pescocinho do senhor Randolph, o pescocinho do senhor Renan Calheiros, o pescocinho do senhor Omar Aziz, né? Aquele anãozinho do PT, que eu esqueci o nome dele, que falou que México faz fronteira com o Brasil. Ó, em México, fronteira com o Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A vontade que dá na hora de você ver os homens destruindo a moralidade da nossa nação é de torcer o pescoço desses camaradas até eles falarem, em nome de Jesus, me solta. Só que na hora dá essa vontade. Aí quando eu leio isso daqui, ó, abençoai o que vos persegue, porque eles estão perseguindo a família brasileira, tá? Eles estão perseguindo a ética cristã, moral. A vontade que dá é disso, mas aí a Bíblia fala assim, abençoai aos que vos perseguem, abençoe e não amaldiçoeis. É fácil? Sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Não é fácil. Mas como minha vozinha dizia, vontade é coisa que dá e passa. Porque eu não posso falar infelizmente, mas o mesmo sangue que jorrou na cruz do Calvário por mim e você, jorrou por eles também. Então o que compete a nós? Claro, defender os nossos princípios morais, éticos, cristãos, familiares. Nós não podemos arredar o pé em relação a isso e ter firmeza. Mas o que compete a nós é perdoar e orar para eles se converterem. Porque na hora da vontade de falar assim, tomara que morra logo, se morrer agora vai para o inferno. Mas não pode. Então, queridos, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aí depois Paulo diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será que nós conseguimos nos alegrar com alguém que nos ofendeu e que está ficando alegre do nosso lado? Eu vou ser sincero com vocês. O que vem na nossa mente muitas vezes é o que esse miserável está rindo? Esse miserento tinha que estar chorando. Só que Paulo fala assim, alegre-se com os que se alegrem. E se eles chorar, o apóstolo Paulo fala assim, chorai com eles. Chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Para nós ganharmos tempo. Depois o apóstolo Paulo ele diz assim, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, não sejais sábios em vós mesmos.
O apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui que nós não podemos ambicionar coisas boas para a nossa vida. O apóstolo Paulo aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, que nós não podemos tentar ser soberanos, detentor de toda a verdade. É isso que Paulo está dizendo. E o que Paulo está dizendo é que existiam muitas pessoas na época, né, ainda mais na situação da igreja de Corinto, que até então era uma igreja carnal, pessoas que vinham da filosofia grega, né, que vinham de outros povos e que se reuniram, se converteram ali, mas ainda estavam com as suas culturas das suas nações e eles se achavam os donos da verdade. Existem pessoas assim, que querem ser unânimes em tudo, nunca estão erradas, sempre estão certas, sempre estão certas em tudo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, ninguém está certo 100%, ninguém sabe de tudo ao mesmo tempo, e ele está dizendo o seguinte, mas acomodai-vos com as coisas humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. A grande derrota do ser humano é achar que sabe de tudo e não ter humildade. E a pessoa que acha que sabe de tudo e não tem humildade, ela nunca vai entender o que é perdão. Ele aqui não está dizendo que eu tenho que andar de roupa, de pano de saco e descalço e sentar nas esquinas e jogar poeira e cinza sobre a minha cabeça. Não. O que Paulo está dizendo aqui, olha, abra teu olho, toma cuidado, porque do pó vieste, ao pó vai retornar. Ninguém sabe de tudo nessa vida. E você não tem que trazer uma bandeira de soberba no seu coração. O que vocês têm que entender é que nós temos que acomodar o nosso coração à humildade em Jesus Cristo. Porque a humildade, irmãos, não está atrelado à pobreza. Existem pessoas que acham, né, que pelo fato de ser pobre é humilde. E o fato de ser rico é soberba. Mentira do diabo. Existem pessoas que não têm nada, mas que não têm um pingo de humildade. Existem pessoas que são milionárias, que não parece que são, de tão humildes que são. Eu conheço gente assim. Pessoas riquíssimas, que você olha para o cidadão e para a cidadã, você fala assim, essa pessoa não é rica, mas tem uma humildade de sentar na calçada e comer um cachorro quente e lambuzar a boca de ketchup e maionese, e não está nem aí. Como existem pessoas que não têm nada, me desculpe a expressão que eu vou falar aqui agora, mas eu gosto de ser verdadeiro. Eu amo ovo cozido, frito, mexido, ovo de tudo quanto é jeito, omelete, só não bota cebola. Amo. Mas que come ovo e arrota caviar. Eu nunca comi caviar. Acho que nem Zeca Pagodinho, né? Que diz, como é que é? Nunca vi, não conheço, só ouço falar. Isso é a diferença entre humildade, entre ser humilde e não ser humilde. Não está atrelado à condição financeira, à casa que mora, à conta bancária, o carro que anda, o emprego que tem. Não. Paulo está dizendo aqui no versículo de número 16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém sabe tudo. Deixa eu adiantar. Versículo de número 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém torneis mal por mal. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Acabou isso, não tem mais isso. Toma lá, dá cá. Eu não levo desaforo para casa. Não mexe comigo, porque você não me conhece. Só que a Bíblia diz o seguinte, ó. Não, em algumas versões está pagueis, tá? Na minha, não torneis mal por mal.
Não é porque eu sofri um dano que eu tenho que retribuí-lo. Não é porque eu fui roubado que eu tenho que roubar. Não é porque eu fui agredido que eu tenho que agredir. Claro que na hora, se você for agredido fisicamente, o sangue esquenta, está arriscado inconscientemente você retribuir. Porque é automático. Plá, plá. Quando vê, já foi. Mas não é porque eu fui xingado que eu tenho que xingar. Eu fui fechado no trânsito que eu tenho que acelerar mais o meu carro e fechar o abençoado. Cuidado, tá? Que a gente tem visto aí de neguinho assassinando o outro no trânsito por causa de uma fechadinha. Não é porque ele buzinou alto para mim que eu vou ter que buzinar para ele. Não é porque está lá no portão fazendo fofoca da minha vida, eu também vou ficar no portão fazendo fofoca da vida do outro. Não pode. Poder pode, mas não deve. Então, a Bíblia diz assim, não pague mal por mal. Sabe por quê? Porque a Bíblia manda procurar as coisas honestas perante todos os homens. Queridos, se tem uma coisa que é bom de se viver, é falar sempre a verdade. Porque você nunca vai entrar em contradição. Pode passar 30 anos. Não, mas eu falei foi isso, lembra? Ah, é. Eu tratei isso com você. Né? Nos mundos dos negócios tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nada tratado sai caro. Nada tratado sai caro. Tratou? Trata com honestidade. Procurar a honestidade, a Bíblia manda. Porque quando você, por mais que venha te prejudicar momentaneamente, fala a verdade. Isso é bom, isso é moral, isso é bíblico. Porque a sua palavra vai passar a ter valor. As pessoas vão olhar para você e falar, não, se fulano falou, pode assinar embaixo, porque ali não titubeia, não. Ali não tem meio termo, não. Ali é olho no olho. Ali não tem flagelo, não. É o que a Bíblia manda. A Bíblia manda assim, procurai as coisas honestas perante todos, independente de quem seja a pessoa. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quem lida com negócio tem que ser assim também. Eu lido com negócio, eu sei o que eu estou falando. De vez em quando a gente recebe umas propostas indecentes lá na empresa. Só que não pode, não dá e não vai, não é assim. Porque quando estourar lá na frente, você vai ter a moral de dizer, eu não avisei, eu não concordei, não era para ser assim e ponto final. Então quem lida com a verdade nunca se envergonha. E nós não podemos tornar o mal com o mal. Então Paulo lhe dá 2 ensinamentos muito grandes, já estou acabando. No versículo de número 17, primeiro ele diz, não torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Todos. Nós temos que procurar as coisas honestas. É meu? É meu. Não é meu? Eu não quero. É meu? Ninguém toma. Agora, se não é meu, pode levar embora. Porque senão, queridos, o diabo ele entra, ele bagunça, ele traz a vergonha, ele joga na cara. E aí, como é que nós vamos ficar? Com que cara nós vamos ficar? Para nós encerrarmos, se possível, quando estiver, versículo de número 18, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Esse se possível aqui, é o que nós falamos agora, ainda há pouco. Eu perdoo, eu continuo perdoando, não tem mais sentimento nenhum, mas vive a tua vida para lá e deixa a minha para cá. Você vive a sua vida e eu vivo a minha. Porque não dá mais. Porque a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. É a Bíblia que fala. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo.
Se não tiver de acordo, tem que ir um para cada lado. Se não tiver de acordo, não tem como andar junto. Mas manifesta a paz e vai cada um viver a sua vida. Cada um vai viver a sua vida para um lado. Justamente para não ter problema. Justamente para não incitar o ódio. Justamente para não trazer a condenação sobre a cabeça. Por isso que a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É isso, queridos. E eu quero encerrar por aqui esse tema sobre perdão, porque já vão dar 9 horas, 5 para as 9. Como eu disse no início, essa palavra perdão, que ela é tão pequena, ela traz um confronto tão grande, mas tão grande, para a vida de um cristão, que tira sono, tira fome, tira às vezes a paz. Por quê, pastor? Porque ela confronta. Ela mostra a todo momento que nós temos que mudar de mentalidade. E vou ser bem sincero com você. Quando nós mudamos de mentalidade, uma mudança para melhor, quando nós mudamos de mentalidade e passamos a ter a mente de Cristo, por isso que Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando nós passamos a ter a mente de Cristo, nós vivemos melhor. A sua vida prospera. A nossa vida prospera em todas as áreas. Prospera emocionalmente, prospera espiritualmente, prospera no relacionamento da família, prospera o casamento, prospera a vida financeira. Todas as áreas de nossa vida, ela prospera. Porque nós paramos de pensar com a mente carnal e passamos a pensar e agir com a mente espiritual. Nós passamos a dar margem para o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a nossa vida. Aí nós paramos de ser mais brigões, nós paramos de ser mais encrenqueiros, nós paramos de reclamar com tudo, nós paramos de brigar com tudo e com todos, nós nos relacionamos melhor no nosso trabalho com as pessoas que estão trabalhando conosco, nós nos relacionamos melhor com a vizinhança, dentro de casa, com a família, na escola, na faculdade, no cursinho. Nós passamos a nos relacionar melhor com as pessoas, e quando nós passamos a nos relacionar melhor, nós nos tornamos pessoas mais felizes, pessoas mais alegres, pessoas mais para frente. Bota uma coisa na sua cabeça, igreja: crente não é bicho tapado, não. Crente não tem que andar recluso. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre fui arrastado para a igreja. Sempre, desde pequenininho. O saudoso pastor Teófilo, Jardim Catarina. Depois o pastor Saulo, da primeira igreja batista do Jardim Catarina. Estava sempre nas igrejas deles. Mas tinha umas igrejas lá da comunidade. Lá, na época Jardim Catarina era uma comunidade, agora é um bairro, né? Na época, eu tinha meus 10, 12, 13 anos. Não estou criticando não, tá, gente? Mas crente não tem que andar assim, não. Pessoal, sem brincadeira. A gente estava na rua brincando de bola, jogando bola de gude, brincando de pique à noite, no verão. Acho que isso aqui é um muro. O pessoal passava para ir para o culto assim, ó. Quem já viu isso? E quando eles voltavam do culto, voltava assim, ó. Boa noite. Gente, a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E eu tenho que brilhar. A Bíblia fala que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. O crente não tem que andar de cabeça baixa.
crente não tem que ter vergonha de andar bem arrumado. As mulheres crentes não tem que ter vergonha de pintar um cabelo. Claro que tudo com ordem e decência. Não tem que ter vergonha de usar brinco, de cortar cabelo, de passar um batom, um blush, um rímel, esse negócio aí, né? Maquilante, demequilante, não sei o que de quilante aí. Não tem que ter vergonha disso. Desde que seja com ordem e decência. Homem, crente, não tem que ter vergonha de andar de bermuda, de sandália de dedo, de cortar o cabelo direitinho, fazer a barba. Não tem que ter vergonha. Ô, Jesus chamou a gente para andar remulambado. Para andar. Não, porque é vaidade. Desculpa aí, ser vaidoso é uma coisa. Mas ser mente quadrada é outra. Na Bíblia, uma vez uma irmã, eu já estou terminando, eu estou fugindo aqui, mas uma vez uma irmã falou assim comigo. Hoje ela está liberta, em nome de Jesus. Eu estava com a bermuda aqui, na época eu era presbítero da igreja, sandália de dedo, camiseta, estava um calor. Ela falou, irmão, eu falei, pronto. Deus quer te usar muito. Mas enquanto o irmão estiver andando de bermuda e camiseta, sandália de dedo, ele não vai te usar nunca. Eu falei, não vai usar mesmo não, porque eu não vou parar de usar nem sandália de dedo, nem camiseta e nem bermuda. Se ele quiser me usar, ele vai ter que me usar do jeito que eu estou. Ué, não, o irmão tem que andar de calça, de sapato, de camisa. Eu falei, tá repreendido. 24 horas por dia não dá, irmã. Para a igreja é uma coisa e trabalhar é outra. Eu estou em casa, no meu lazer. Eu estou indo na rua comprar um pão. E glória a Deus, Deus tem me usado aí do jeito que Ele quer. Então, amados, pessoas que não se perdoam, e eu falei sobre isso aqui, vive esse mundinho recluso, esse mundinho perdido, esse mundinho que não leva a lugar nenhum. Crente tem que andar de cabeça erguida. Crente tem que olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Crente tem que brilhar. As irmãs têm que andar bonita. Para os seus maridos, para os seus namorados, para os seus esposos. Os varões têm que andar bonito para suas esposas. Senão, como é que fica o negócio? Amém? Vamos orar? Não, daqui a pouco vira vigília. Eu ainda não vi a Bíblia dizer que mulher cortar cabelo é pecado. Estou procurando, já li mais de uma vez a Bíblia, mais de algumas vezes. Eu ainda não vi, pode ficar em pé. Eu ainda não vi a Bíblia dizer que pintar unha é pecado. Ah, mas pinta de vermelho é da pombagira. Vermelho é da pombagira nada. Vermelho é a cor do sangue do cordeiro. Não, precisa não. Vermelho é cor de sangue. Sangue que correu na cruz do Calvário por mim. Por você. A irmã botou um batom roxo, vermelho. Roxa do voodoo. Então de vez em quando eu tenho uma voodoo lá em casa. Vermelho é espírito de pombagira. Aonde? Está escrito na Bíblia isso? Me mostra. Se me mostrar, eu vou pegar todos os batons vermelho, roxo, lilás que está lá em casa e vou tacar fogo. A Bíblia não fala sobre isso. As mulheres hebreias, lê a história e costumes do povo hebreu. É um livro, eu tenho lá em casa. Acho que é História e Costumes, a história e os costumes do povo, acho que é isso o nome, do povo hebreu. Ele vem dessa grossura assim, ó. Pega e lê. As mulheres andavam adornadas, bonitas. Você acha que Sara andava como? Senhora de Abraão, com avental amarrado na cintura? Toda suja de gordura, de matar os animais? Andava toda adornada, brincos, colares, cabelão bonito.
roupa bonita. No entanto que quando os anjos se apresentaram lá na casa de Abraão, e Sara estava escondida, né, lá dentro, escondida não, lá dentro, por respeito à autoridade do marido, chegaram homens, mas eram anjos, e que falaram que Abraão ia ter um filho, ela lá de dentro riu, e os anjos a exortaram lá de fora. Qual foi a ordem que Abraão deu para os seus empregados? Depois Ló também teve a mesma situação. Matar um animal lá, fazer um churrascão lá para eles lá. Ele mandou Sara, a senhora da casa, gente, tirava onda, andava no salto. Então as mulheres hebreias andavam assim, principalmente as mulheres dos homens ricos, cheios de ouro. A gente não anda com ouro aqui em São Gonçalo, nem primeiro que não pode, é caro. E segundo que se andar, arranca pescoço, arranca dedo, arranca mão, arranca braço. Você vai chegar em casa mutilado se andar com ouro por essas ruas aqui da nossa cidade. Andar com ordem e decência é uma coisa, né? E tem que andar, mas pode. Amém? Então se perdoa, tá? Pode se perdoar e usar um brinco. Quiser pintar o cabelo, pinta, né? Usar um batom, usar um anel, 2 anéis, botar 2 brincos. Não é pecado. Vamos para as irmãs, tá? Os irmãos não vão começar a usar batom e pintar unha não, que eu pego vocês aí. Amém, queridos? Vamos orar. Sai fora, Humberto. Vamos orar, lembrando, queridos, né, que o perdão, ele é muito importante e necessário na vida de qualquer ser humano da face da terra. Quando você perdoa, você se liberta, tá bom? Então vamos viver a liberdade em Jesus. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero louvar o Teu nome, adorar ao Senhor, ó Deus, e Te glorificar. Engrandecer ao Senhor, ó Deus amado, pelo Teu amor, por Tua graça.